Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindos a esse podcast sobre cultura, cidades e patrimônio, que eu intitulei com meu nome Maíra Cast, para ficar mais fácil de encontrar aqui, né, no Spotify. E que já comentei com vocês nos outros episódios, mas eu vou reforçar aqui que é um convite que eu faço assim com muito carinho para vocês conhecerem melhor, né, sobre as nossas culturas, né, os nossos patrimônios culturais e as nossas cidades através de bate-papos super descontraídos e animados, né, com convidados especialíssimos. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, mas essa é de coração apertado, que eu chamo aqui, né, que eu convido, que eu convidei, que ela, assim, com o maior carinho, logo de cara, assim, já aceitou, que é a Sônia Rampin. Oi, Sônia! Antes de eu continuar falando sobre você, eu vou te chamar aqui. Olá! Oi, tudo bom, Maíra? Ei, querida, tudo bem com você? Tudo. Muito Que feliz de estar bom! participando aqui com você, né? E chamando mais gente para conversar sobre patrimônio e hoje especificamente sobre educação patrimonial. E eu adoro esse formato de podcast, né? Porque as pessoas devem estar ouvindo no carro, devem estar ouvindo fazendo outras coisas. Eu adoro ouvir podcast, então fiquei muito animada com o teu convite. Ai, que bom, Sonia. Olha, eu que fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Gente, a Sônia, ela é técnica em educação e chefe do Núcleo de Educação Patrimonial do IFAM. E essa pessoa esteve na minha banca de mestrado. Então, pensa o tanto que eu tô nervosa e o tanto que eu tô feliz ao mesmo tempo de estar aqui conversando com ela. E que tem um mini currículo que, na verdade, ela me mandou, gente, uns minutinhos antes da gente entrar aqui ao vivo, mas pensa, é imenso. Então, Soninha, por favor, se apresente aqui pra gente. Quem é você, sua atuação e um breve histórico seu aí, profissional, pra gente se conhecer, né? E as pessoas se conhecerem também, te conhecerem melhor. Bom, Maíra, depois de um certo tempo, né, que a gente vai tendo uma certa idade, essa pergunta ela fica engraçada e ao mesmo tempo desafiadora, né, da gente olhar para trás e ver o caminho que a gente percorreu, né, e começa a fazer tanto sentido, É, sabe? Você começa a entender o teu percurso, o teu itinerário, né? Bom, eu sou uma exatamente. pessoa do interior de São Paulo. Eu sou de Tatuí, no estado de São Paulo, né? Sou uma menina do interior. Eu Que legal. fiz ciências sociais, né, em Araraquara, na Unesp de Araraquara, e depois eu fui para o caminho da educação, né, dei aula há muito tempo, daí acabei fazendo meu mestrado em educação. Antes disso eu fiz uma especialização em sociologia rural, ainda assim recém saída da graduação de ciências sociais, porque trabalhei com os assentamentos, né, de reforma agrária no estado de São Paulo. Uhum. E dei aula há bastante tempo, ensino rede de educação básica, depois educação superior, né? E fiz também uma especialização aqui em Brasília, em políticas públicas de proteção e desenvolvimento social, né? Eu sempre tive essa preocupação com a questão social, né? Isso sempre me perseguiu, desde quando eu escolhi fazer a graduação, né, e me especializar mais em sociologia, sempre Uhum. tive esse caminho e depois sempre tive um caminho também de estar em construções coletivas, né? Em sala de aula, em processos de aprendizagem. Isso foi muito interessante para mim, né? E profissionalmente foi isso. Eu fiquei bastante tempo em sala de aula. Depois eu tive uma experiência que mudou minha vida, Maíra, que foi morar 2 anos no Sudeste Paraense e trabalhar numa ONG, né? Chamava Laboratório Socioagronômico Tocantins Araguaia. E de novo eu me encontrei, né? Depois de um tempo na sala de aula, dando aula, eu me encontrei no Pará com a questão da sociologia rural, né? Trabalhando de novo com assentamentos rurais, com movimentos sociais do campo, e isso me Uau. trouxe uma contribuição gigantesca em termos de metodologias e processos participativos, né? Porque você trabalhar com construção coletiva, onde a maioria das pessoas, os movimentos sociais, não sabem ler e escrever, é um desafio enorme da oralidade, né? A Sim. carga maravilhosa que eles trazem de história de vida. E então foi nesse momento que eu comecei, né, muito mais fortemente a pensar
e gostar e ver a eficácia de processos participativos. Foi esses 2 anos no Pará, no meio dos movimentos sociais do campo, né? Bom, depois desses 2 anos, eu passei no concurso do IPHAN, né, em 2005, tomei posse em 2006, e desde então eu estou lá, estou aqui, né, que eu estou aqui em Brasília. Em Brasília. Eu estou trabalhando com educação patrimonial, enfim. E desde que eu entrei no IPHAN, eu tenho esse processo. E sempre entendendo nessa parte de mobilização social, né? No sentido em que você junta pessoas em processos educativos, né, para a construção coletiva de uma realidade, de uma estratégia de mundo. Sim. Então, eu entendo muito a educação patrimonial como esse movimento, né, como essa coisa que aciona, né, as pessoas em torno de suas referências culturais, né? Isso também me fez entrar e me aproximar do ICOMOS, né? E hoje eu sou associada ao ICOMOS e coordeno também o Comitê Científico de Interpretações do Patrimônio no ICOMOS Brasil, né? Resumidamente é isso. Resumidamente. Bom, muito resumidamente, mas é claro que chama... Sim, eu tenho que falar que eu sou professora do mestrado profissional, né? Isso que eu ia te... Na banca. Exatamente. Ela foi minha professora, é verdade. Eu ia fazer essa observação. Além de ser nossa professora, né, do mestrado, que eu já contei para vocês, que eu fiz esse mestrado profissional do IPHAN, e a Sônia teve na minha banca, que para mim, como eu já destaquei, né, foi o maior prazer e contribuição muito grande para o meu trabalho. Mas, Sônia, muito interessante essa sua trajetória e... Assim, dentro do campo, né, dessa educação patrimonial, acho muito interessante você falar do movimento, né? E eu acredito que você deve ter também nesse caminho muitos desafios, né? Muitas dificuldades. Você gostaria assim, de destacar assim, algumas coisas para a gente? Ou as maiores conquistas, né, que vocês já tiveram desse tempo de início, né, para cá? Como que está, assim, são nesses debates atualmente? Então, acho que desde que a gente entrou no IPHAN, né, Maíra, um grupo de pessoas sempre teve essa preocupação, né, desse entendimento de uma educação patrimonial que não fosse instrutivista, que não fosse de cima para baixo, né, que fosse uma educação patrimonial que fosse horizontal, que pensasse na colaboração de saberes, na horizontalidade de narrativas, né? Então, isso não é só meu, né? Eu acho que desde que eu entrei no IPHAN, muita gente se reuniu, né? E aí a gente tem algumas publicações no IPHAN que contam essa história, no sentido de começar a sistematizar princípios para o trabalho com educação patrimonial, né? Não se trata de achar uma metodologia ou de conceituar engessadamente o que é educação patrimonial, mas se trata de pensar a educação patrimonial como processos educativos, né? E hoje, para mim, a educação patrimonial, ela tem um componente muito importante, né? E uma tarefa muito importante, que é a afirmação do direito à memória e do direito ao patrimônio. Quando você pensa na educação patrimonial como processo de mobilização social, você está entendendo que é juntar gente, juntar as pessoas, para que olhem para o seu patrimônio. E eu gosto de dizer, Maíra, que a gente que chama de patrimônio, né? As pessoas chamam isso de vida delas. Então, esses grupos sociais, os moradores dos centros históricos tombados, os detentores do patrimônio imaterial, as comunidades indígenas que estão perto de um sítio arqueológico, que têm o seu patrimônio imaterial, elas simplesmente entendem isso como vida delas. Só que hoje nós estamos num contexto mundial que é fundamental, né, a resistência e a defesa das pessoas de afirmarem o seu jeito de ser e de estar no mundo, entendeu? E eu acho que a educação patrimonial ela vai muito nesse caminho, né, nessa que a gente acredita, não instrutivista, mas uma dialógica, horizontal, de afirmar esse direito à memória, esse direito ao patrimônio, de afirmar o desejo das pessoas, o desejo de futuro das pessoas para os seus territórios, né? E não simplesmente sucumbir a uma tentativa homogeneizante de uma ideologia que diz que só tem um jeito de ser feliz no mundo, né? Que é a sociedade de consumo. Então, existem inúmeras formas de se estar no mundo, de se viver, de gostar das suas formas de vida,
e isso é patrimônio, né? Então, eu acho que esse foco da educação patrimonial, sabe, Maíra, ele é o mais importante para mim. E isso no IFAM, um monte de gente, desde que eu entrei no IFAM, vem construindo essas coisas, né? Então, a gente tem, sim, algumas preocupações e algumas tarefas e objetivos a serem, sim, uma formação de 40 horas com toda a idade de uma estratégia de mundo. Mas eu queria só fazer um parênteses aqui, Sônia, que eu gostei demais dessa colocação, já que você já abriu aí para a nossa discussão, e que, pessoal, eu quero muito destacar, porque eu recebo, Sônia, assim, com uma certa frequência, dúvidas relacionadas à educação patrimonial, né? Então, é o que eu costumo sempre dizer, assim, que o que a Sônia está falando para vocês é justamente dessa diversidade, né? Dessa pluralidade, né, Sônia, que existe, não hoje, né, mas já trabalhando aí já há algum tempo, desse processo educativo, dessas trocas, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala de patrimônio cultural, pensar nessa inserção também da educação para essas discussões. Então, na verdade, é um parênteses que eu queria fazer aqui, Soninha, que você pudesse comentar aqui, né, esse próximo tópico, né, vamos dizer assim, que você está nos chamando para poder debater, mas vocês têm que lembrar, pessoal, desse campo amplo e diverso que é o da educação patrimonial. Aqui nesse podcast a gente resolveu pincelar, né, Soninha, alguns assuntos, mas é muito amplo, tem muita coisa, tem muita referência. Então, algumas coisas a gente vai colocar aqui, né, mas saibam que é muito diverso, né, esse campo da educação, né, Sônia? Isso, e assim, sabe, eu acho que nós tivemos, Maíra, um problema conceitual com a educação patrimonial nos anos 80 e 90, do próprio IFAM, né, que é a chamada educação patrimonial de metodologia, né, o próprio guia de educação patrimonial, ele trazia essa ideia de uma metodologia, né, e educação patrimonial não é uma metodologia, né, como a gente falou, são processos educativos formais, não formais, que têm como foco o patrimônio. E esse patrimônio pode ser usado como recurso. Essa ideia, que é uma ideia muito bacana, né, da antropóloga australiana Laura Jane Smith, que é entender o patrimônio como recurso. Recurso para quê? Ora, para as pessoas defenderem o jeito que elas querem estar no mundo, né? Eu acho que entender o patrimônio dessa forma é entender que o patrimônio pode ser o eixo do desenvolvimento local dos diferentes territórios. São as vocações, o jeito das pessoas serem, das cidades serem, para além de uma tentativa, como eu falei, homogeneizante, de uma sociedade que diz que a ideologia do consumo e o jeito... Para ser feliz, precisa comprar e ir para shopping. Isso. Né? Resumindo. Né? Então, isso é muito importante. Então, nesse sentido, a gente, no IFAM, né, nesses últimos 15 anos, a gente tem buscado, eu diria assim, se a gente fosse resumir, né, que nós estamos conversando, 3 macroprocessos. Assim. Um seria a questão desses marcos conceituais. Né? Então, todas as vezes que nos reunimos, que fizemos encontros, tirar documentos, né, desses encontros. Sim. Então, nós tivemos, por exemplo, a Carta de Nova Olinda, né, que foi na cidade de Nova Olinda, no Ceará, onde tem lá a Fundação Casagrande, que é maravilhoso, vocês podem pesquisar no Google aí, é muito legal. Isso também. Mesmo. Coloque no Google, pessoal, que realmente é um trabalho incrível, né? Incrível. A gente teve em Ouro Preto o 2º Encontro Nacional de Educação Patrimonial, né? A gente teve vários momentos de encontro que culminou, Maíra, numa portaria em 2016. O IFAM tem uma portaria, a portaria 137 de abril de 2016, que traz esses princípios de educação patrimonial. E que princípios são esses? Ora, a participação social, né? A participação das pessoas desde o início do processo de patrimonialização, ou seja, desde a identificação do patrimônio, né? A intersetorialidade de política pública, entender que quando você está trabalhando com patrimônio no município, você também está trabalhando nas outras áreas da vida dessas pessoas. Trabalha com saúde, com educação, com turismo, com planejamento urbano. Né? A vida não está separada em caixinhas. Então, a gente traz alguns desses princípios, entender o patrimônio como um campo de conflito, né? Patrimônio não é só
estético, não é só para apreciação e não tem só a dimensão do acesso ao patrimônio, que é importante. Todos podem visitar, conhecer os patrimônios reconhecidos pelo Estado. Mas patrimônio, sobretudo, é entender o direito à identificação desse patrimônio. Né? Exatamente. Então, isso que a gente chama de direito à memória e direito ao patrimônio. Então, esse conjunto de diretrizes, princípios, a gente chamou de marcos legais, né? Sistematização desses princípios. Então, isso a gente foi construindo, e por isso que a gente faz, as pessoas às vezes perguntam, mas tanto encontro? Por que tanto encontro de educação? Você ouve muito isso, Sônia? Né? Você ouve muito isso? Para que tanto encontro? Precisa de voltar? Desse tipo. As pessoas fazem isso. Acho que falam de outras áreas também. Mas é isso, os encontros são fundamentais para as trocas, né? O Brasil é um país enorme, como você falou, numa diversidade cultural, numa diversidade de territórios. Né? Como é que você pensa, por exemplo, a educação patrimonial nesses contextos tão diversos, né? Levando em consideração as especificidades de 5.570 municípios, né? Não dá para ter material didático único ou um único jeito de se fazer educação patrimonial. E quem vai determinar quais metodologias, ferramentas, estratégias para se trabalhar são as pessoas do lugar, são aqueles grupos sociais, são aqueles detentores do patrimônio, são os moradores, né? O papel dos pesquisadores, dos agentes do Estado, é conseguir construir um ambiente de diálogo, né? Como diz o Boaventura de Souza Santos, de tradução intercultural, né? No sentido de que os agentes do patrimônio, os pesquisadores levam, né, trazem para esse debate o conhecimento, enfim, tudo que foi estudado, uma perspectiva técnica, a possibilidade do Estado ajudar nessa preservação, e, por outro lado, esses grupos trazem para a gente, ensinam para a gente, né, esse patrimônio, o que é o patrimônio deles e qual é essa valoração que eles trazem. Né? Então, isso é fundamental, sabe? Eu acho que a gente firmar isso. E as outras duas estratégias, né? Então essa dos marcos legais, de construir, enfim, de sistematizar e deixar isso em marco legal, que é muito importante para a gente não perder as conquistas, né, das políticas do governo, né? E outro era a questão de colocar o tema do patrimônio na educação formal. Nossa, então, só um parênteses, Sônia, a gente conversou isso, pessoal, um pouco antes até da gente alinhar, né, exatamente o que ia ser o nosso bate-papo, né, e quando a Sônia falou isso, dessa educação formal, inserção, né, dessa temática na educação formal, me chamou muita atenção. Qual que seria a estratégia que vocês já desenvolveram, elaboraram assim, dentro dessa temática, né? Então, Maíra, a gente estava num caminho muito bacana, porque assim, como eu falei, num país com dimensões continentais como o nosso, né, e que a gente queria colocar isso em escala no país, a única forma de se fazer isso era com a parceria com o Ministério da Educação. Então, nós conseguimos de 2011 até 2015, mais ou menos, né, entrando em 2016 um pouquinho, parcerias muito importantes com o Ministério da Educação. Uma foi no ensino superior, que foi o PROEXT, Programa de Extensão Universitária, onde o IFAM era parceiro do MEC e fazia uma linha dentro do Programa de Extensão Universitária para projetos relacionados à educação patrimonial. Ou seja, as universidades, as instituições de ensino faziam projetos de identificação do patrimônio, projetos de arqueologia, de educação patrimonial, com recursos do MEC, mas pautados pelo nosso edital, que o IFAM preparava. Ah, tá. O IFAM preparava o edital e as universidades poderiam compor, entendi. Poderiam apresentar projetos. Quem ficava financeiramente era o MEC. Era o melhor dos mundos, né? Gente, com certeza. Acompanhamento técnico e a prestação de contas, tudo isso ficava com o MEC. Era muito interessante. A gente chegou a quase 18 milhões de reais nesse período todo, né, com projetos de extensão universitária. Na educação básica, a gente tinha o programa Mais Educação, Maíra,
que, aliás, o inventário participativo, que todo mundo gosta hoje, né, todo mundo conhece, ele nasceu dentro do programa Mais Educação. Né? É. Programa Mais Educação era uma estratégia do governo federal, né, de colocar a educação integral nas escolas públicas do país. Né? Então, começou com 50 mil escolas, isso que eu falo para você da escala, né? Depois foi para 150 mil escolas, enfim. Esse projeto, no contraturno das escolas, os alunos poderiam trabalhar oficinas que tinham a ver com políticas públicas. Então, por exemplo, o Ministério dos Esportes faziam oficinas de esporte, o Ministério de Ciência e Tecnologia fazia oficina de rádio, nós do IFAM fizemos uma oficina de patrimônio, de educação patrimonial, mas com a ideia de ferramenta, sem pensar assim, vamos dar um material, eles cheguem esse material e isso é educação patrimonial. Não. E aí a gente pensou, né, adaptamos o Inventário Nacional de Referências Culturais, que é a ferramenta do IFAM para a pesquisa no patrimônio imaterial, e adaptamos para a escola, Maíra. Chamou Inventário Pedagógico na época, né? Olha, isso em 2016. 2012 começou essa parceria. 2012 até 2016, 2015. Certo. Bom, o que a gente fazia? A gente propôs uma oficina de educação patrimonial. Então, nós preparamos um material que hoje é um inventário participativo, mas que na época chamava inventário pedagógico. As escolas que escolhiam a oficina de educação patrimonial, elas recebiam um recurso do MEC para comprar equipamentos de filmagem, né? Máquina fotográfica, tripé de câmera, tudo tinha especificação técnica, sabe? Também recebiam recursos para saídas de campo com os alunos e para produtos. O recurso para cada escola que escolhesse a educação patrimonial era quase R$8.000, porque justamente para trabalhar com o programa Dinheiro Direto na Escola. Sei. Até R$8.000, hoje mudou essa cifra, mas até R$8.000 não precisava de licitação, né? Exatamente. Mas só te interromper para te perguntar, aí o professor, ele poderia escolher, então, a dinâmica? Na verdade, a escola escolhia. O ideal, assim, na teoria, era um projeto coletivo da escola. Claro que o programa Mais Educação teve mil problemas e a gente acompanhou alguns deles, né? E como eles trabalhavam com voluntariado, então, os voluntários, os educadores que trabalhavam no Mais Educação, né, eles recebiam ajuda de custo para transporte e alimentação, certo? Sei. Então, isso também foi um problema à época e tal. Mas o importante é que a gente chegou a quase 650 escolas no Brasil, né? Uau. Escolhendo e recebendo esse recurso para fazer a oficina de educação patrimonial. Entendeu? Então, esses dois programas, né, o ProExt e o Mais Educação, era uma tentativa que a gente estava tendo de colocar o tema do patrimônio e da preservação do patrimônio na educação formal sem colocar material didático único, sem uma postura instrutivista, sem uma postura de que alguém ensina para o outro o patrimônio, né? E foi muito bacana. Infelizmente, esses dois programas não existem mais, né? Então, esse caminho, e com o inventário participativo, né, depois que acabou os programas, a gente tornou ele o material do IFAM. Hoje o que a gente tem nessa linha é que as prefeituras municipais podem acionar as superintendências do IFAM nos estados e pedir um trabalho com inventário participativo, pedir um trabalho de educação patrimonial nas suas redes escolares. Né? Mas só. Isso, e daí a gente pode trabalhar, construir junto, mas assim, não tem essa macro escala, você entendeu? Entendi. De ter recurso, como tinha no Mais Educação, isso a gente não tem. As prefeituras podem colocar recursos e a gente, IFAM, entrar com a questão técnica, né, dos inventários participativos e tal. Mas você não tem recurso hoje, né? Sim. E aí, só para finalizar, o terceiro bloco, né, o que eu chamo de macroprocesso, era pensar que a educação patrimonial se faz com todo mundo, né? A gestão compartilhada dessa educação patrimonial. E aí a gente tinha o projeto Casas do Patrimônio, né, que é esse projeto onde o lugar que tinha representação oficial do IFAM, quer seja uma superintendência ou um escritório técnico, né, poderia implantar uma Casa do Patrimônio. O que era a Casa do Patrimônio? Eram espaços, né, dessa construção coletiva
do conhecimento sobre patrimônio cultural. Nessa perspectiva das múltiplas narrativas, de que as pessoas têm o que falar sobre patrimônio, e aí as instituições e pessoas eram convidadas a pensar junto à Casa do Patrimônio, a fazer um plano de trabalho anual, né? Esse plano de trabalho anual da Casa do Patrimônio era um projeto que a gente formalizava juridicamente com um acordo de cooperação técnica, um ACT, onde não havia repasse de recurso, mas havia o repasse do quê? Técnico. Técnico. Né? O repasse de fazer junto as coisas, a ideia de que nos territórios, nas cidades, já acontecem um monte de ação e precisa juntar tudo, né? Então, esses 3 macroprocessos foram o caminho assim, que a gente vinha construindo, né, para trabalhar a educação patrimonial e pensar na construção de uma política de educação patrimonial no IPHAN. Né? E, Soninha, essas casas do patrimônio, o que aconteceu com elas? Onde elas foram mais empregadas, assim, e o que deu, assim? Até 2014... Não, minto, até 2016, você vê que o marco é sempre 2016. Tem esse, gente, tem uma 2016. questão macro-política aí por trás, né? Exato. Mas, enfim, até 2016, a gente tinha 13 casas do patrimônio implantadas nesse modelo, né? Ou seja, a gente fazia uma articulação com a superintendência do IPHAN local, fazia um mapeamento de atores e instituições, convidava essas pessoas para uma oficina de implantação da Casa do Patrimônio em 3 dias, onde a gente desenhava junto, né, um plano de trabalho de 1 ano de educação patrimonial, que seriam seminários, encontros, discussões, o que o local quisesse, entendeu? Parceria com as escolas, inserção das escolas em projetos que tem a ver com as ações das superintendências nos estados, enfim. Então, eram isso. E aí, o que aconteceu? Com esse tempo, né, em 2016, isso ficou, e até hoje, isso está parado, né, dentro do IPHAN. Então, é uma coisa que a gente pensa em retomar, porque é isso, né? Eu acho que as casas do patrimônio, elas poderiam ser o locus de articulação de um futuro sistema nacional de patrimônio. É ali, na gestão patrimonial, que você começa a chamar poder público local, sociedade civil organizada, movimentos sociais, artistas, né? E as pessoas interessadas no patrimônio no território, para pensar e começar a discutir, né? Num lugar que pode ser o IPHAN, mas pode ser outro lugar também, mas uma rede, né? A ideia de formação de uma rede de parceiros que pensem o patrimônio e busquem ações de preservação do patrimônio. Isso é um exercício para o Sistema Nacional do Patrimônio, que justamente tem que trazer e pensar, né, a relação entre as 3 esferas de governo, federação, Estado, município, para as políticas públicas de patrimônio, né? Então, as Casas do Patrimônio é um projeto pedagógico, Maíra. É um projeto pedagógico de articulação no território, né? Muito interessante. Sônia, e essas casas do patrimônio, elas foram implantadas somente onde tinham a superintendência, certo? Certo, ou o escritório técnico, né? Ah, tá, o escritório técnico, tudo bem. Por exemplo, bem. do Preto, né, que é escritório técnico. Poderia ter. Belo Horizonte, a superintendência é em Belo Horizonte, mas tem o escritório técnico. A gente teve uma Casa do Patrimônio em Ouro Preto. E, assim, esse projeto, assim, você falou, né, desde 2016 está parado, mas tem algum plano, algum projeto, assim, em vista para retomar esses debates, seja em algum local específico, né, casas do patrimônio, ou em outros, enfim, em outros espaços? Vocês têm essa... A gente tem insistido dentro do IPHAN, né, que pode ser uma retomada bem interessante nesse momento de formação de redes e parcerias, né? No momento de poucos recursos públicos, num momento de crise, né, onde você tem, né, as instituições públicas não estão com orçamento à vontade. Esse projeto, ele tem tudo para retornar no sentido de
conseguir ampliar a quantidade de parceiros e do fazer junto, né, Maíra? Sim, com Então, não certeza. tem nenhuma experiência concreta disso, mas é um debate que a gente tem trazido e tentado colocar novamente no IFAM. Certo. Sônia, e assim, você falou em algum momento, agora eu já não sei qual minuto atrás, do patrimônio como recurso, né? E há um pouco tempo, a gente também conversando, a gente também falou dessas estratégias como, né? Como estratégias de resistências. Me fala um pouco mais, assim, sobre como que, com a sua visão, assim, sobre vamos dizer, essa parte, né? Como recurso e dessa questão das resistências. Certo. Então, eu acho que essa ideia de patrimônio como recurso, né, precisa entender recurso aqui, né? Uhum. Eu acho que é o recurso que os grupos sociais, as comunidades acham para defender a sua cultura, as suas referências culturais, vamos chamar assim, né? Vamos trazer alguns exemplos aqui. Quando você percebe que um inventário participativo pode ser uma ferramenta de reunir gente para sistematizar o conhecimento sobre o patrimônio dessas pessoas, né? Você percebe que não é só um trabalho de pesquisa, de colocar ali, de fazer um inventário, de levantar quais são os grupos sociais e quais são as referências culturais. Existe um porquê de fundo, né? Então, vamos trazer alguns exemplos. Por exemplo, o inventário feito, né, inventário participativo realizado por cooperativas de agricultores do norte de da litoral norte de Santa Catarina, dos engenhos de farinha de Santa Catarina, né? Uhum. Ali, e teve um webinário do ICOMOS bem bacana, Maíra, depois a gente pode dar né, no teu canal, nas suas páginas aí, o endereço, né, do webinário, onde nós legal. Três experiências do inventário participativo, né? Uma foi essa dos engenhos de farinha, a outra do Minhocão, né? E outra de uma comunidade indígena no Ceará. Muito bem. Essas da farinha que eu estava falando, dos engenhos de farinha, eles se reuniram para justamente inventariar o modo de fazer farinha dessa cooperativa de agricultores familiares, certo? Então, qual a estratégia? Por que eles se reuniram? Ora, é uma estratégia de defesa de continuar na terra, na pequena produção familiar, num contexto onde você tem um agronegócio se expandindo cada vez mais. É isso aí. Então, é um recurso para afirmar o direito à terra, o direito à pequena produção, né? O direito a produzir a farinha como eles sempre produziram. Né? Então, essa ideia de patrimônio como recurso, que eu citei aqui a Laura Jane Smith, que eu nem sou muito estudiosa dela, não, né? Eu tenho muito contato por conta da minha amiga que dá aula no mestrado, Cláudia Baeta Leal, né? Sim. Ela, sim, conhece muito bem a Laura Jane Smith, mas eu me encanto muito com essa ideia de patrimônio como recurso. Bom, um outro exemplo do outro caso, que é o Museu Indígena, lá dos Canindé, né, do Ceará. Está tudo no webinário, depois nós damos o link para as pessoas assistirem. Sim, sim. Qual é a questão? A questão também é o direito à terra, né? O direito à terra indígena, o direito a ter um modo de vida do jeito que eles querem. E aí o inventário participativo, ele colabora muito por ele ser uma ferramenta flexível, né? Que não precisa da autorização do IFAM, que não precisa seguir exatamente categorias do patrimônio, né? Claro que a gente dá sugestão lá, lugares, formas de expressão, modos de fazer, mas existem, no próprio manual a gente fala, olha, essas categorias não são inflexíveis, não. São abertas, né? São abertas, né? Então, nesse caso, então, o direito à terra, o direito à memória indígena, o direito a museus, né? Porque lá tem o Museu Canindé, então o direito a museu, a museologia social. E o outro exemplo que a gente trouxe no webinário foi o inventário participativo na região do Minhocão, né, no centro urbano, no centro de São Paulo, né, onde existe o elevado Costa e Silva lá, que é como meio que uma cicatriz urbana, aquela história da cicatriz urbana, onde durante muito tempo, muitos trabalhadores pobres, população de rua, ficaram ali naquela região, isso com a simples ideia de um concurso para transformar aquilo num parque
né, estilo Highline de Nova York, por exemplo, gerou uma especulação imobiliária incrível e começou um processo de gentrificação e expulsão dessas pessoas do centro de São Paulo. Né? Bom, a Rede Paulista de Educação Patrimonial, REPEP, botem no Google aí, gente. É isso aí, gente. Tava doida para você poder falar do REPEP. Gente, quem não conhece, por favor. Eles fizeram o inventário participativo, mapearam quem são esses moradores do centro de São Paulo. Olha, são trabalhadores pobres da construção civil, são população LGBTQI+, moradores de rua, né? Imigrantes que moram ali, refugiados. Enfim, esse grupo de pessoas fizeram parte do inventário, é um auto-inventário. Claro que com a colaboração da REPEP, né, da Rede Paulista de Educação Patrimonial, da USP também, que está dentro da REPEP, professora Simone Sinfoni, mas identificar quem são essas pessoas e perguntar para essas pessoas, olha, quais são os seus patrimônios aqui? Quais são suas referências culturais aqui? E aí, Maíra, saiu um dossiê incrível, um dossiê de 320 páginas, está lá no site da REPEP, quem quiser conhecer está lá. Justamente, bom, se a gente tem a população, o grupo LGBTQI+, no centro de São Paulo, quais são as suas referências culturais? E aí eu acho tão vanguarda porque apareceu, por exemplo, a forma de expressão do vocabulário pajubá, que é o jeito que eles se comunicam e se falam. Né? Então, um glossário de como eles se comunicam, isso é uma forma de expressão. Né? Veja bem, olha o uso do patrimônio como recurso. É isso aí. Que mais? Os grupos que lutam por moradia no centro de São Paulo. Então, o movimento de ocupação de moradias saiu como um saber, né? O modo de fazer a luta foi um saber. Olha que interessante. Muito. Aí também o grupo de drag queens. As drags também têm todo um modo de fazer, um modo de se vestir, né? Então, a montagem drag também saiu como um saber. Um saber. Isso tudo está nesse dossiê de mais de 300 páginas e tudo georreferenciado, Maíra. Então, é uma coisa muito interessante. Acho que esses 3 exemplos que eu trouxe aqui dá para ter uma ideia do que significa usar o patrimônio como recurso, a luta e a resistência de se ficar, né, e ser o que se é. Acho que isso, bem simplesmente, nós estamos conversando aqui informalmente, é isso, né, o direito das pessoas serem o que elas querem ser, né? E na prática, né, Sônia, isso é tão possível, né? Você está mostrando exemplos aqui que, às vezes, tem, né, assim, pessoas, mas é muito, muito teórico, muito, enfim, já ouvi esse termo, até coloquei entre aspas, assim, filosofia pura, né, esse conceito da educação patrimonial aplicada. Então, esses exemplos práticos que você mostrou que para a gente, não só o patrimônio como recurso, mas também como exige, eu lembro a Cláudia, né, a Cláudia Baeta Leal, que você comentou, que foi minha ilustríssima, né, orientadora, ela falava muito isso, dessa questão do patrimônio, não só também como recurso, mas assim, dessa exigibilidade de cidadania, né? Sim. Então, como maneira mesmo de se portar na vida, enfim, de todos esses exemplos que você trouxe aqui. E legal é que é possível, né? Existe como esses conceitos serem implementados e colocados, né, em prática. Exatamente, não. É porque é isso, né? Eu acho que assim, tem teoria. Ora, toda ação pública, toda pesquisa tem teoria, mas a gente sabe que nós que trabalhamos com patrimônio, né, Maíra, a gente está trabalhando então com dimensões da vida das pessoas, né? Então, por isso que é muito prático, né? Por isso que eu insisti tanto na ideia da educação patrimonial não instrutivista, né? Não se trata de você, como dizia Paulo Freire, né, depositar coisas que as pessoas não sabem, né? E aí a gente leva para uma discussão que a Simone Sinfoni traz, que é muito importante, né? Quer dizer assim, basta conhecer para preservar, né? Isso é uma máxima que a gente encontra em vários projetos, em várias ações de educação patrimonial, né? E aí a gente tem que ver que essa ideia do conhecer para preservar, lá na década de 30, 1930, 1940, tinha sentido, porque a política de patrimônio estava chegando, porque precisava se enfrentar um processo de modernização avassalador, né? Então tinha um sentido.
Agora, hoje, você falar basta conhecer para preservar, ou conhecer para preservar simplesmente, é uma ideia meio fora de lugar, porque, na verdade, tem muitos grupos e muitas pessoas que sabem muito bem o que é patrimônio, sabem o que é política de patrimônio e não querem preservar porque querem outro modelo de sociedade, outro modelo de vida. A gente está falando da especulação imobiliária, a gente está falando de grandes projetos que não levam em consideração a vida das comunidades indígenas, por exemplo. Entorno, né? Então, a Simone fala que é despolitizar o debate, sabe? A população não conhece, por isso que ela não preserva. Olha, a minha experiência no IPHAN não diz isso. Pelo contrário, quando você leva um projeto de preservação de memória, de preservação de patrimônio, a população abraça com tudo a ideia. Sim. Né? Porque também, às vezes, as pessoas confundem. Né? A gente está aí falando em Minas também, né? Você mora em Minas. Que quando você fala de um centro histórico tombado, dá a impressão que só tem dois atores aí, os proprietários dos imóveis e o IPHAN. Né? E não é assim. Você tem todo mundo, toda uma cidade que usa e que tem direito ao espaço público, que tem direito à cidade. Né? E essas pessoas têm uma relação de ressignificação com esse patrimônio. Essas pessoas gostam do patrimônio não porque ele é colonial ou porque ele tem determinadas características arquitetônicas, que é uma narrativa que tem que ser colocada junto, né? A narrativa técnica, mas não é a única. As pessoas isso aí. Porque elas têm afeto, porque elas têm uma relação cotidiana, né, com esses lugares. Então, é uma balela falar que a população não conhece, por isso que não preserva. Não é isso que a gente vê na nossa prática, né, Maíra? E essa questão que você trouxe dos centros das cidades, né, das cidades históricas, aqui em Minas, bom, a gente tem muitas, né, inclusive tombadas pelo IPHAN, e também tem esse reconhecimento da Unesco, então assim, parece que transpassa assim, né, esse discurso, né, Soninha? Então a gente vê essa conversa muito alongada, né, assim, a gente que, enfim, eu sou de Minas, né, nasci e criada aqui, quando a gente vai para o interior, é o mesmo discurso, né, né? Não muda essa questão. Então, é muito interessante você trazer essa visão para quem está ouvindo também, de realmente expandir, né, gente? O que a gente entende como ações educativas dentro do patrimônio, né? O que a Sônia está trazendo aqui é uma abordagem muito maior, né? Que necessita urgente, né? Ter esse olhar mais amplo, né? Com esse diálogo bem mais amplo, né? Sobre educação, né, Sônia? A meu ver, ainda muito enraizado em questões assim, como é que eu posso dizer? Muito banal, né? Tá muito, o discurso ainda está muito banal. A gente tem que abrir, tem vários textos, artigos, publicações, né, Soninha, que ajudam bastante a ampliar essas discussões. E vocês já fazem esse trabalho, né? Quando vocês vão a campo, enfim, você também, quando, né, dá as aulas e tudo, você também já tem essa ideia, né, dessa expansão, desse diálogo no campo da educação, né? Sim, sim, é fundamental, né, entender esse entendimento. Eu acho que quanto mais a gente amplia esse entendimento, né, assim como você tem o conceito ampliado de lato sensu, né, de patrimônio, como diz a Simone, você tem também esse conceito lato sensu de educação patrimonial, sabe? Eu acho que é fundamental a gente ver essa perspectiva, que é uma perspectiva política, né, Maíra? Que é uma Exatamente. De ação política no mundo, né? Partidária, mas uma ação política no mundo, né? Exatamente. E assim, Sonia, eu acho que você podia colocar em alguns minutos aqui para a gente em relação, por exemplo, você falou da Casa Grande, né, do projeto, que eu sou assim admiradíssima com o trabalho desse pessoal. Quando a gente coloca as crianças, né, que eu também recebo algumas perguntas assim, relacionadas a essa parte da educação infantil, né? Como que seria essa abordagem? E é um trabalho tão incrível, né? Se às vezes você puder comentar um pouquinho pra gente, usando talvez eles como exemplo, mas se quiser falar de outros também, você fica à vontade. Então, eu acho muito legal, sabe? Porque você tem toda a razão. A gente tem poucos trabalhos relacionados e direcionados, melhor dizendo, para a educação infantil, né? E é uma oportunidade tão incrível, sabe, Maíra, de trabalhar. Quando a gente conhece o trabalho da Fundação Casa Grande, lá no Cariri Cearense, você percebe a potencialidade disso, sabe? Porque a criança,
ela tem uma visão de mundo, né, que eu falo que é descontaminada, assim, sabe, do processo de escolarização, do processo de se tornar adulto, dos filtros que a gente tem. Então, eles trazem muito uma visão bastante genuína e verdadeira e de percepção, né? E é muito interessante pensar em alternativas para isso. Acho que a Fundação faz muito bem isso, quando ela, desde pequenininho, ela coloca as crianças lá para conviver com os espaços da Fundação Casagrande, né? Lá eles têm um trabalho centrado na memória do homem Cariri, e aí tem todo um aprendizado de comunicação, de rádio, TV, audiovisual, né? Arqueologia também, que eles já começam a acompanhar, e aí você percebe que as crianças vão entrando no mundo e elas começam a mexer no espaço de desejo delas para serem adultas. É isso que eu acho mais interessante, sabe? Porque esse espaço de desejo, quando você está numa cidade grande, por exemplo, normalmente o que acontece com as crianças, com os adolescentes, sobretudo os que estão em vulnerabilidade social? Há uma tentativa, né, de querer se sentir pertencendo a um grupo, né? E, infelizmente, se não tem oportunidade de educação, de cultura, de projetos interessantes, eles vão querer imitar né, as pessoas que podem comprar coisas de qualquer forma, por exemplo, uma realidade de tráfico, né? Então, é muito importante você ter projetos que tragam exemplos, representatividade, né? Você vê que as pessoas, mostrar que as pessoas podem estudar, que as pessoas podem ter essa aceitação a partir de estudos, né? De como pensar o seu futuro a partir de uma coisa que ele queira fazer. Então, acho que a Fundação Casagrande, ela traz esse exemplo muito bacana, né? De como uma criança de 8, 9, 10 anos pode aprender a fotografar, e fotografar o seu território, e fotografar o seu patrimônio. Então, ela cresce, né, com essa, mostrando a percepção dela e sendo escutada, né, porque esses processos de escuta são fundamentais, né, escutar a criança é fundamental. E aí várias estratégias, né, Maria? Além da questão de audiovisual, hoje redes sociais, né, quando você conversa com criança, é a coisa mais doida. 8, 9 anos, eles querem ser blogueiro, né? Isso é digital influencer, né? É muito doido. Vamos usar isso na escola, né? Vamos usar essa questão das mídias sociais, desenhos, né? Expressões. Então, acho que é bem, bem interessante e é bem desafiador trabalhar com educação infantil, sim. E é engraçado que você está falando, é como se fosse assim, umas mini desculpas, assim, né? Uma desculpinha para você poder usar o tema, né? Do patrimônio de uma forma mais ampla, né? Como a gente está falando aqui. Sim. Então, dentro do universo deles, né? Como você está falando, por exemplo, digital, né? Mas abrir esse diálogo, que é uma coisa que vamos supor, fácil para eles, né? Tranquila, que é essa parte. O suporte, né? O suporte de mídias sociais é muito comum para as crianças hoje, né? Então, eu acho que isso que tem que ser utilizado, né? Tem que ser utilizado. Essa diversidade de estratégias, sabe, Maíra, é um tema central mesmo no processo de educação patrimonial, porque usar arte e educação, sabe? Usar teatro, usar audiovisual, usar roda de conversa, enfim, uma série de estratégias que, como a gente começou a conversa, né, é uma multiplicidade de abordagens, porque não dá para dizer assim, o que tem de educação patrimonial? Tem muita coisa, o jeito de fazer é muito variável, né? E muita gente já faz no seu dia a dia, os professores já fazem, né? Os movimentos sociais já fazem, porque essa transmissão desse conhecimento, né, do patrimônio, das referências culturais, entre os grupos já acontece, né? Sim. E aí a gente está mais aprendendo, né? Quem sou eu para falar de patrimônio no Zoiampi, no Amapá, entendeu? Eu posso levar a questão da política pública, de como trazer recursos para a política de preservação, mas sobre o que é a cultura Zoiampi, sobre o que é o patrimônio do Zoiampi, o grafismo do Zoiampi, eu tenho mais que aprender com eles, né? Sim. Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar esses processos educativos. Muito legal, essa noção que você trouxe, assim, bem ampliada, dessa noção do patrimônio, da educação, né, patrimonial e participação, né, social, que você debateu aqui, né, trouxe abertamente para a gente, é bem fascinante, né, Sônia, e desafiadora, né, a meu ver,
porque é realmente um campo aberto de diálogo, de crescimento, né? Enfim, leva em conta vários fatores. É muito interessante esse lado também que você trouxe da política pública, né? De como ela vem, como que ela vai ser acessada, né? Por outras pessoas. Nossa, muito interessante. E aí, assim, você tem algum... Claro, né? Você deve ter trocentas, o que mais você deve ter textos, artigos, né? Publicações para poder nos indicar. Mas tem algum, Soninha, assim, específico que você indica o pessoal aí que está aí nos ouvindo e que, sei lá, por acaso está chegando agora e está entendendo agora sobre educação patrimonial ou não, da pessoa que está um pouco mais avançada, quer aprofundar mais? Você sugere algumas coisas para Então, gente? eu acho que tem um que está, assim, como a gente está num podcast, né? Claro que tem várias coisas que a gente podia dizer, mas assim, tem um que está publicado pelo IPHAN, que é o uso do inventário participativo lá nas 3 fortificações de Pernambuco, Marília, né? Ah, tá. Porque a gente tem hoje na lista indicativa, como bem seriado, 19 fortificações brasileiras, né? Em 10 estados. Só um parênteses, Sônia, rapidinho. Pessoal, para quem não lembra nessa que a Sônia está falando, da lista indicativa, a gente explicou no segundo episódio que eu fiz com a Cândice Balestec. A gente conversou sobre o sítio Roberto Burle Marx, que estava na lista indicativa da Unesco. Então, o que a Sônia está falando aqui é uma próxima lista, né, Sônia, que está sendo aí reformulada pelo IPHAN. Desculpa te interromper, mas pode continuar explicando, que é sobre as fortificações, né? Isso, não, foi bom você falar. Então, existem 19 fortificações brasileiras em 10 estados, né, candidatas como bem seriado, né, a patrimônio mundial, que estão nessa lista indicativa. Bom, como apareceu uma oportunidade, Maíra, da gente usar um recurso, né, da Embaixada da Holanda, que eles estavam oferecendo para países que têm patrimônio comum. O Brasil tem, né, patrimônio holandês, patrimônio brasileiro e tal. Então, a gente fez um projeto de aplicar um inventário participativo nos territórios onde estão 3 das 19 fortificações que são em Pernambuco, né? Então, 2 delas em Recife, o Forte do Brum e o Forte das 5 Pontas, e uma que está na ilha de Itamaracá, lá onde tem a Lia da Ciranda maravilhosa, né? Sim. Na ilha de Itamaracá. E a gente trabalhou com 13 escolas, né? E durante o ano letivo, os professores aplicaram o inventário participativo para ouvir das crianças, dos alunos e dos pais dos alunos quais eram os patrimônios nesse território dos fortes. Claro que a gente também levou, né, especialistas para falar das fortificações, nesse processo de troca, né, de saberes. Isso foi muito interessante, né? E é muito interessante porque o vocabulário, quando você pensa em fortificação, você está falando de luta, de batalha, de enfrentamento, de munições. Então, nós fomos com o conceito do projeto do inventário participativo para as escolas. Quais são suas lutas no território? Quais são os seus enfrentamentos, né? Quais são suas munições? Quais são suas batalhas diárias? Então, isso ficou muito legal, sabe? Porque aí as professoras trouxeram as lutas delas, as crianças trouxeram, apareceram, por exemplo, as adolescentes, né? E trazendo a questão de gênero, né? O respeito às pessoas que querem ser o que elas são, né? Eu acho que isso é muito legal. A luta pela sobrevivência, a luta contra o racismo, né? Eram várias idades, Soninha? Desculpa. Sim. Várias idades, tá. Os anos iniciais do fundamental, os anos finais e educação de jovens e adultos. Certo. Né? Foi muito interessante a gente trabalhar com educação de jovens e adultos que estão em processo de alfabetização e letramento, né? Aprendendo a ler e escrever. Então, foi muito incrível eles, por exemplo, essa classe de educação de jovens e adultos, contar para a gente o que era o bairro do Santa Amaro, onde está o Forte do Brum. Eles fizeram um mapa afetivo, Maíra, né, que a gente adesivou na exposição, no chão, né, onde eles trouxeram elementos do passado, do presente e o que eles queriam para aquele território. O mapa ficou incrível, né? Nossa, explica, Soninha, só um parênteses para quem está ouvindo e não sabe o que é um mapa afetivo, por favor. Sim, o mapa afetivo é uma atividade simples que a gente faz em educação patrimonial, de desenhar, né, de pôr no mapa, e sem se importar com escala, com coisas mais técnicas do mapa, mas tentar colocar no território as principais referências culturais. Você pode fazer isso com desenho, com colagem, com frases, né?
E eles fizeram esse mapa, Maíra, como tinha operários da construção civil, eles subiam nos prédios bem altos e fotografavam o bairro, e mandavam por WhatsApp, e à noite, nas escolas, eles desenhavam em cartolina branca, uma coisa muito básica, muito simples. Gente! E esse mapa ficou... Isso está tudo no livro, eu estou fazendo essa propaganda para vocês baixarem o livro lá no site do IFAM, ele está disponível para download, né? Boa. E aí, esse mapa foi adesivado no chão, né? Então, a gente conseguiu trazer esse contexto de luta das pessoas, fazendo essa relação com a luta, né, e com as batalhas que significaram as fortificações em Pernambuco. O livro chama Novas Velhas Batalhas, Educação Patrimonial no Contexto das Fortificações em Pernambuco. Então, por que eu estou falando dele? Porque nós temos um capítulo ali que a gente explica o processo de educação patrimonial, traz um pouco essas diretrizes que eu falei aqui hoje, dá o exemplo, tem fotos maravilhosas, né? Então, é só baixar, entrar no site do IFAM, clica em Patrimônio Cultural, depois Educação Patrimonial, Publicações. Aí lá nas publicações vocês vão encontrar o inventário participativo, o livro de Pernambuco, tá? E outras ainda. Legal, legal. Nossa, super indicação. E é bom que ele arremata tudo que a gente falou aqui. Isso, assim, um exemplo. Claro que tem outros Sim. textos. Lá também tem, né? Indicação de outros textos na própria bibliografia do livro também. Tá. E assim, Sônia, eu fiquei bem curiosa, assim, acho que talvez algum ouvinte pode ter ficado também. Teve muita diferença, ou talvez, ou estratégias diferentes, eu não sei, de aplicar, por exemplo, na capital, né? No caso, vocês falaram dos inventários, né? Participativos. Na capital, né, em Recife, ou nesse outro lugar, né? Que com certeza é bem distante. Que é na ilha de Itamaracá, que é com certeza mais distante da capital, né? Que teve muita diferença em termos de aplicação, envolvimento, didática, enfim, ou não, isso não fez... Assim, teve, porque assim, como a gente construía o projeto, na verdade, a gente não faz para aplicar, a gente faz com, né, os professores que conhecem sua realidade e tal. Em Itamaracá, eu senti assim, que as pessoas se conheciam mais, é uma cidade pequena, os professores tinham mais um entrosamento, né? Lá já em Recife, as escolas, cada uma trabalhou na sua escola, conforme a sua realidade. Eu acho que a diferença foi um pouco essa. Agora, em relação a estratégias e abordagens para o uso do inventário, cada professor levou em consideração a sua turma, a sua classe, a faixa etária, as especificidades do local, né? Porque se é projeto de educação patrimonial, a gente faz com eles, né? Isso que é muito importante. A gente não chega com um projeto para ser aplicado. Antes da gente que eles começarem esse trabalho, Maíra, a gente teve bastante tempo de formação. Por exemplo, a gente fez uma formação de 40 horas com todos os professores do projeto, né? Então, né, aí se traçaram os planos de trabalho, levando em consideração tudo isso que você está falando, as faixas etárias, as especificidades, né? Ah, tá, legal. Então, bom, além desse, tem algum outro que você indica ou ele compila-se muito do que a gente já falou? E, aliás, Sonise, qualquer coisa você pode me passar que eu coloco lá num grupo, né, que eu montei aqui do Telegram, e posso colocar, enfim, outros links que você achar interessante, alguns outros artigos. Né? Tá. Tem mais alguma coisa, Sonia? Porque assim, na verdade, eu sempre que eu converso com você, é uma aula, né? Que é isso. Nossa, eu sempre aprendo muito, espero que os ouvintes aqui também tenham curtido, né? Porque foi incrível, assim, eu entendo como uma ampliação até desse debate, sabe? No campo da educação, porque... enfim, eu vejo muitas pessoas ainda envolvidas com o conceito antigo, né? E acho que essa visão que você traz, ela tem que ser difundida cada vez mais para a gente poder ampliar, né? Essa dialógica aí, né? Da educação patrimonial. Então, eu fico muito feliz, viu, Sonia, de você ter aceito o meu convite, e fica aí aberto se você quiser comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, porque para mim já deu o quê? Quase uma hora, né, que a gente está aqui. Acho que um pouco mais. Acho que deu 1h15. Como passa rápido, né? Passa, quando a conversa tá boa, né?
Meu Deus, eu sempre Não, falo é com meus assim, convidados assim, gente, vamos falar aproximadamente assim, 40, 50 minutos. Nunca dá isso, não tem nunca jeito. dá, né? Não É. tem jeito. Acho que sim, Maíra. Não, é só agradecer mesmo a oportunidade. Acho que foi ótimo. Essa conversa não acaba, né? E acho que a gente está à disposição também, se quiserem me contatar ou contatar você, pedirem o meu contato, viu? A gente tem que se fortalecer. Eu acho que a gente está num momento de. Nossa, tá caindo um toró aqui em Brasília, viu? Eu tô Depois, ouvindo, é toró mesmo, né? depois de 80 dias sem chuva, Que dá vontade de bênção. sair na rua se molhando. Ai, que delícia, ainda mais aí em Brasília. Nossa, estava muito seco, você nem tem noção. E a umidade, né? E Que eu isso, acho que é tava, pior. tinha dia que estava menos de 20%, estava uma doideira aqui. Meu Mas, Deus. enfim, eu acho que é É, isso. Eu acho que a gente conversou bastante coisa, né? E, como eu falei, não se esgota, a gente pode continuar conversando, legal. trocando. E, como eu disse, a gente está nesse momento de adensamento mesmo, de parcerias, de adensamento de redes, né? Uhum. Para que as Tá, coisas ocorram e para que as coisas continuem a acontecer. nossa, amém. Soninha, muitíssimo obrigada, assim mesmo, tá? De coração de você ter aceito o convite. Pessoal, a Sônia, ela tem Instagram maravilhosa, que eu Me adoro. Tem sigam, me Instagram, sigam. tem Facebook. Soninha, deixa seu Instagram pro É pessoal. Sônia.rampim. Isso aí, galera. Sônia.rampin, não tem segredo. Ela, nossa, divulga coisas belíssimas no Instagram, tem a página no Facebook também e tem o e-mail. Sônia, deixa também seu e-mail, para às vezes, Sim, né? é Às vezes... sonia.r.florencio@gmail.com. Isso aí. Muitíssimo obrigada. E Eu aí, pessoal, a gente fica então com todas essas contribuições aí da Sônia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, informações, por favor, não deixe de contactá-la, porque ela tem sempre muitas coisas para poder nos ensinar. E a vocês que ouviram aí a gente quase uma hora, nosso agradecimento também. E o bom do podcast é isso, né? Tá ali dirigindo, tá ali cozinhando. Eu adoro escutar podcast cozinhando, apesar de eu não cozinhar muito, mas no trabalho, enfim, eu vou ouvindo sempre e achei muito legal a gente ter essa conversa aqui, Soninha. Eu fico muito feliz, viu? De coração. eu que Muitíssimo agradeço. Sabe obrigada. que eu gosto muito de você, né, minha querida? Um beijo para você. Ai, eu também, muito, muito mesmo. Por isso que eu falei no começo do podcast que o meu como é que é apertado, né? Tipo, o coração apertado. Porque, nossa, eu sinto muita falta desses encontros, né? De patrimônio, do próprio evento do ICOMOS, né? Que a gente fazia presencial. Então, enfim, rezar por dias melhores aí e voltarmos ao novo normal, né? Isso mesmo. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigada, Soninha. Um beijo, querida. Beijo, Até a se próxima. cuidem, querida, e se cuidem todos. Um beijo no coração de cada um, de cada Isso uma. aí, pessoal. Usando máscara, hein? Beijos. Até mais. Até mais.